Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai, a aprender com esta tua santa palavra e com estes santos exemplos deixados pelo teu Filho, para que conhecêssemos o Senhor como Filho de Deus, como verdadeiro e único Salvador das nossas vidas, todo-poderoso Senhor sobre os céus e sobre a terra. Assim, ó Deus, que possamos aprender com este ensino do Senhor Jesus a respeito de sua identidade e a respeito daquilo que ele veio trazer a cada um de nós. Oramos agradecidos ao Senhor e suplicando que o Senhor nos ajude a aprender com a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha fixado algum tipo de morada ou um centro, um quartel-general em Cafarnaum, onde ele passou a maior parte do seu ministério. A casa era a casa de Pedro, provavelmente uma casa grande, um lugar que fosse apropriado para que Jesus, já com tantos seguidores, pudesse passar algum tempo ali, e as pessoas já sabiam disso. Por isso Marcos, quando relata este evento, diz que ele entrou novamente em Jerusalém e não dá endereço, apenas diz: foi para casa, porque deveria ser de conhecimento público das pessoas o lugar que Jesus escolheu para morar durante aquelas temporadas que ele passava ali em Cafarnaum. Era como um quartel-general mesmo, um lugar, o refúgio do nosso Senhor Jesus, nesta casa grande que pertencia a Pedro e a sua família. É interessante que havia naquela época já uma grande aversão à figura de Jesus. Por que eles tinham aversão a Jesus, especialmente os religiosos, os judeus dentro do judaísmo? Porque se você observar, no capítulo anterior, Jesus começa o ministério dele e ele não começa pelas ruas. Ele começa o ministério dele procurando os centros religiosos, que eram as sinagogas, que era o templo em Jerusalém. E dentro desses lugares, Jesus já era conhecido como um grande expositor da lei, um grande conhecedor do Antigo Testamento. E embora muitos tinham resistência e não criam que ele era o Filho de Deus, mas quando ele inicia esse ministério dele de 3 anos, ele inicia esse ministério não só proclamando a mensagem de salvação, ensinando e interpretando o Antigo Testamento, mas ele inicia o seu ministério também demonstrando o poder de Deus para que crescem que ele não era apenas um profeta, não era apenas um grande pregador, ele era verdadeiramente o próprio Senhor. E então, dentro destas sinagogas, lá no templo e em todos esses centros religiosos, em sinédrios, aonde Jesus entrava, depois de pregar, ele orava e pessoas eram curadas, mas não apenas isso. Religiosos, líderes,
caíam endemoniados nesses lugares. E Marcos conta que Jesus expulsava, expelia demônios de gente importante, de gente que era líder dentro dessa cátedra religiosa dos judeus. E por causa disso os judeus ficavam indignados, porque eles chegavam a cogitar, e João vai falar seriamente sobre isso. O evangelista João vai relatar inclusive as palavras do próprio Senhor Jesus, que quem faz isso comete um pecado sem perdão. Muitos deles começaram a dizer que Jesus era possuído de um demônio maior do que o demônio que estava nas pessoas, por isso ele fazia essas coisas. E João adverte severamente, mostrando que isso é blasfêmia contra a obra do Espírito Santo, e esse é o tipo de pecado que não tem perdão, quando você classifica uma coisa de Deus, santa e divina, como uma coisa demoníaca. Isso não tem perdão. Mas o fato é que os religiosos começaram a sentir raiva e ódio de Jesus, porque Jesus expunha as entranhas daquela religião distante de Deus. E expunha isso de duas maneiras. Uma era, como eu acabei de citar, orando dentro desse centro e mostrando que muitas pessoas que estavam ali não estavam movidas por amor a Deus e nem cheias da palavra de Deus, mas muitos estavam ali no centro da religião, cheios de demônios dentro de si. A outra maneira com que Jesus expunha a essa religião era através da vida. Ele vivia de acordo com a lei e ele tinha autoridade diante das pessoas, porque as pessoas não apenas o ouviam pregando, mas o viam vivendo. E isso dava-lhe autoridade de alguém que realmente estava cheio de Deus e de alguém que era sincero, verdadeiro, justo, reto. E por causa disso as pessoas começaram a seguir Jesus. Muitos deixaram aqueles centros religiosos e começaram a andar atrás de Jesus pelos caminhos. Jesus também fazia muitos milagres. Marcos, ele não entra em detalhes, mas ele vai mostrando que essas multidões seguiam e afluíam para onde Jesus estava, porque no lugar onde Jesus estava, pessoas eram curadas. Numa sociedade em que você não tem nada de saneamento básico, você não tem nada de saúde pública, quando você descobre que existe uma pessoa que ora e cura as enfermidades, as pessoas afluem para onde essa pessoa está, porque elas vão levar as suas necessidades. Naquela época não tinha hospital para as pessoas se acumularem à porta dos hospitais, mas elas se acumulavam pelos caminhos por onde Jesus ia passar. E especialmente quando Jesus vinha a Cafarnaum e ele sabia onde é que Jesus morava, aonde Jesus ficava quando estava ali, as pessoas iam para esses lugares. E este texto é um texto que fala sobre isso, sobre como essas pessoas foram para aquela casa onde Jesus estava, e enquanto Jesus estava ali, Jesus estava ensinando, pregando, e as pessoas congelaram em volta daquela casa, de tal maneira que elas se tornaram um conglomerado intransponível. Havia naquela região um homem que estava, provavelmente pela descrição do texto, um homem que estava tetraplégico, alguém que não tinha movimentos. Ele estava num leito, e ele não podia andar, ele não podia se locomover até onde Jesus estava. E essa é uma questão tão difícil, tão dura, tão séria. Quando você encontra com uma pessoa numa situação dessa, é realmente algo que causa no nosso coração impacto. Há algumas semanas atrás, em visita, nós conhecemos um rapaz, e eu posso citar o nome dele, inclusive, porque eu gostaria muito que vocês orassem por ele. Talvez alguns até conheçam, o Dirley. E esse Dirley é um moço novo, muito novo. Ele trabalhava entregando gás para a Zama Gás. E eu não o conhecia pelo nome, mas quando eu fui visitá-lo e chegando lá, olhando para ele, eu falei: rapaz, eu te conheço, eu só não consigo saber de onde. Ele falou: eu conheço o senhor também, eu levava gás na sua casa. Quando ele falou levava gás, me deu até um choque, porque eu sabia do estado dele, mas aquilo doeu no coração, porque eu lembro desse moço chegando em casa e puxando de cima da caminhonete 2 botijões de gás cheio e fazendo isso daqui, ó, virando os dois, um em cada ombro, e entrando para dentro de casa com 2 botijões aqui, ó, no ombro, passando por porta, corredor, chegando até o lugar, pondo alguém muito forte, com um treino muito grande, e agora sentenciado à pior de todas as prisões aqui, nesta vida, a prisão de não poder mover um músculo sequer. E aí nós oramos, tivemos um tempo junto, ele até que está muito animado para quem está na condição em que ele está, mas ele realmente tem uma lesão muito grave e ele não pode mover nada abaixo do pescoço.
E até, graças a Deus, por um milagre, ele já consegue ter algum tipo de sensibilidade nas extremidades dos braços, mas não move nada. E lembrando deste caso, quando eu li esse texto, realmente é algo que amigos tentam ajudar de qualquer maneira, fazer o que podem. E nesse caso aqui, um jovem nessa condição, ele falou com os seus amigos, e os seus amigos sabiam que Jesus estava ali naquela cidade. E então, assim como eu pedi para vocês, acabei de pedir que vocês orassem pelo Dirley, este jovem que estava naquela ocasião, nessa situação, coxo, completamente imobilizado, pediu aos seus amigos que fizessem alguma coisa, e os seus amigos, eles tiveram uma ideia: vamos levá-lo até Jesus, aquele que cura, aquele que prega, ele está na cidade, está lá na casa dele, vamos até lá. E eles então pegam esse jovem na sua esteira, onde ele ficava deitado, e carregam este homem até o lugar onde Jesus estava. Mas quando eles chegam lá, é simplesmente impossível de entrar naquela casa, porque havia uma multidão parada, congelada, imóvel diante da casa. Eu fico tentando imaginar a cena. Eu imagino que deveria ter alguma escada que dava acesso ao telhado, que naquela época, telhado não era eternite, nem telha de barro. Telhado, quando você ouve falar de telhado nessas histórias aí, você imagina uma laje muito grossa, com barro endurecido. Alguns troncos de madeira fazendo uma base, e eles vinham e jogavam muito barro em cima daquilo ali, aquilo endurecia debaixo de um sol durante o dia de 50 graus, e frio à noite, aquilo ia criando uma massa tão dura quanto concreto. Mas imagine como que esta multidão que estava ali era dura, era intransponível. Se é mais fácil quebrar uma laje do que atravessar uma porta ocupada por pessoas, você imagine como que era essa situação. Mas os jovens entenderam que o jeito de chegar com aquele homem até Jesus só era possível pelo telhado. Eu imagino que eles devem ter subido aquela escada, chegaram na laje, mais ou menos calcularam o lugar onde Jesus estava e começaram a quebrar aquilo lá. Você já ouviu falar que alguém chegue na casa de uma outra pessoa e vá quebrar o telhado para entrar? É um negócio completamente inimaginável. Eu não diria que é inimaginável, eu diria que é coisa de gente desesperada. Gente que chegou à conclusão que é a única oportunidade da vida. O que vai acontecer depois, pouco importa. Se nós vamos ter que consertar, se nós vamos ter que vender coisa nossa para consertar isso, eu não sei. Só que nós não podemos deixar essa oportunidade passar. E então, por saber que eles não podiam perder aquela oportunidade, eles não sabiam quando Jesus voltaria à cidade, eles não sabiam se eles teriam outra chance, eles entenderam que aquela ali era a única oportunidade deles, e eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para levar aquele homem até Jesus. Isso também é uma disposição de fé. Vejam só, o tamanho da fé que estes homens tinham. Eles tinham absoluta certeza de que se aquele homem chegasse diante de Jesus, Jesus o curaria. Senão eles não arrebentariam. Imagine você arrebentar aquilo tudo, levar um homem até Jesus e Jesus falar: não vou te curar. Ia ficar só no prejuízo. Eles tinham fé que se aquele homem chegasse diante de Jesus, Jesus o levantaria. Então eles fizeram, e quando Jesus, eu tento imaginar que antes de receber o homem, eles devem ter ouvido o barulho, e ainda assim, imagino talvez que Pedro tenha falado para o pessoal: deixa essa turma que está tentando quebrar o teto entrar, mas ninguém deixou. Mas ninguém quebra um teto de uma casa sem que quem esteja do lado de dentro ouça. Mas eles fizeram, viram aquilo lá. Imagine quando abriu um pequeno buraco, alguém podia ter dito assim: o que está acontecendo aí? Deixa eles trabalharem. E aí eles chegaram ao ponto que tinha um espaço suficiente para deixar descer o homem até Jesus. E eles desceram. E quando Jesus viu aquela cena, o texto de Marcos diz que Jesus, vendo a fé do homem, disse: estão perdoados os teus pecados. Mas as pessoas que estavam naquela casa não eram apenas desesperados atrás de milagres. Não eram apenas pessoas enfermas precisando de cura. Havia naquele lugar ali também, e isso não era uma coisa comum, era incomum, porque os religiosos já estavam extremamente irritados com Jesus, com a presença dele dentro dos centros religiosos. Então eles não ficavam indo atrás de Jesus, porque o que eles queriam era a distância de Jesus. Mas nesse caso aqui você tem escribas e fariseus que estavam ali, e estavam provavelmente investigando para achar alguma falha em Cristo.
E então estes escribas e fariseus, quando ouviram Jesus dizendo esta frase, perdoados estão os teus pecados, eles acharam a falha, eles acharam um crime. Eles acusaram Jesus de blasfêmia. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão o próprio Deus? Ele está achando que ele é Deus? Eles não tinham entendido nada até então. Mas quando eles falaram isso, vejam só, que isso não é apenas como nós falamos hoje, às vezes até em tom jocoso, blasfêmia. Não, blasfêmia na cultura do judaísmo onde eles estavam, era crime punido de morte. Quando você consegue confirmar que uma pessoa está dizendo blasfêmia dentro daquela cultura do judaísmo, essa pessoa deveria ser morta. E aliás, essa foi a acusação contra Jesus que eles usaram para levá-lo para a cruz. Eles andaram durante aqueles 3 anos do ministério de Jesus, ouvindo as palavras dele, para encontrarem nas palavras dele alguma coisa que fosse blasfêmia. E eles realmente não acharam, porque tudo que Jesus dizia, ele provava ser a verdade. Tanto que chega no final, eles têm que torcer as palavras de Jesus para poder dizer que ele estava dizendo blasfêmia. Eles usaram as palavras de Jesus quando ele passou sobre o templo, ou na frente do templo novinho que Herodes estava ajudando a reformar, e disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. E aí então eles acharam, ele está falando contra o santo templo do Senhor, está dizendo que vai destruir, e isso é blasfêmia. E então aquela acusação contra Jesus foi montada em cima dessas palavras. Mas aqueles escribas e fariseus estavam ali no começo do ministério de Jesus, atentos para as palavras de Jesus, para achar uma falha nele. E as palavras que eles supostamente achavam ser falhas, eram essas palavras, perdoados estão os seus pecados. Jesus, de onde ele estava, não sei se esses fariseus estavam do lado de fora, onde ele estava, mas Jesus, pelo seu espírito, percebeu o que eles estavam dizendo. E Jesus tira os olhos um pouco do enfermo e olha para eles e começa a dizer, por que vocês estão cogitando essas coisas? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda, e toma o teu leito e vai para a tua casa? E aí Jesus se volta para eles, para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, eu vou dizer. E Jesus olha então para o paralítico e diz, levanta e anda, toma o teu leito e vai para casa. E imagine a cena. Imagine se você pudesse estar lá para ver. Imagine se nós pudéssemos ver isso. Aquele homem num salto se põe de pé. Alguém que não mexia os músculos. Alguém como eu citei para vocês desse moço aqui de Itapeva, que não pode mais mexer parte nenhuma do corpo. De repente sente tudo. É como se os músculos, os tendões, tudo se firmasse novamente. A coluna vertebral fosse emendada e num salto fica em pé. Fica em pé. Pega as suas coisas, porque agora ele não precisa mais que os amigos carreguem-o, nem carreguem as suas coisas, mas ele mesmo pega aquilo e ele sai louvando e agradecendo a Deus, e as pessoas todas atônitas, como que ele pode fazer isso? Quem tem poder para fazer essas coisas? Aqueles fariseus e escribas devem ter ficado indignados de ver essa situação, e assustados também. Mas um fato interessante, uma citação muito importante desse texto, é o fato de Jesus dizer, eu sou filho do homem, para que creiais que eu sou filho do homem. Essa expressão não é uma expressão comum, e não era uma expressão usada para qualquer pessoa. Aliás, essa expressão, quando aqueles escribas e judeus que eram extremamente treinados e conhecedores do Antigo Testamento, quando eles ouviam, é como se a mente deles fosse como um computador que começa a fazer uma busca e processar, como a gente faz quando a gente joga lá no Google, manda buscar alguma coisa. O computador mental deles começou a processar todas as vezes que essa expressão vai aparecer no Antigo Testamento, e todas as vezes que essa expressão aparece, não é apenas para fazer menção a alguém que nasceu de um homem e de uma mulher, mas todas as vezes que essa expressão aparece na Bíblia, ela é uma referência exclusiva ao Filho de Deus, ao Messias, ao Salvador prometido. Então quando Jesus está dizendo, eu sou o Filho de Deus, ele estava contra-atacando uma expressão que, se você percebeu, aqueles homens se dirigiram a Jesus da seguinte maneira, quem é este para dizer, perdoados estão os teus pecados? Essa expressão, este, quem é este? É novamente como eu disse para vocês algumas semanas atrás, quando em outras ocasiões eles chamaram Jesus de o Nazareno. É alguém sem importância, é um Zé Ninguém. Quem é esse aí? É o que a gente fala hoje em dia, às vezes a gente solta essas pérolas nas nossas conversas. É essezinho aí. Quem é este? Jesus disse, este é o Filho do Homem que veio salvar
que veio buscar pessoas perdidas. E então Jesus demonstra que não é apenas uma coisa de palavra, mas é de ação. Ele disse: eu sou filho do homem, e ele disse a um paralítico: levanta e anda, toma o teu leito e vai para casa. E no mesmo instante o homem fez isso. As pessoas naquele lugar ficaram admiradas, é o que o versículo 12 diz, e deram glórias a Deus. E os religiosos obviamente ficaram frustrados diante daquela situação, porque realmente Jesus não tinha cometido blasfêmia. Muito pelo contrário, ele tinha dito verdades e provou que o que ele estava dizendo era verdade. Ele tinha poder sim, para perdoar pecados, e tinha poder para fazer com que pessoas que não podiam andar, voltassem a andar. O que nós podemos aprender com essa história? Essa história, ela realmente tem muitas lições para o nosso coração. A principal e a melhor de todas elas é que este Jesus, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, a quem nós amamos, que buscou-nos no nosso estado de perdição, Ele é o Filho do homem, Ele é o Salvador. Ele não é apenas alguém que pode curar as tuas necessidades, os teus problemas físicos, mas muito melhor do que isso, Ele faz um milagre no coração, porque Ele cura a nossa alma. Então a primeira lição desse texto para nós é: antes de buscarmos e expormos diante de Deus as nossas necessidades físicas, nós precisamos lembrar que Jesus sempre priorizou as necessidades da nossa alma, antes das necessidades do nosso corpo. A gente pede muito e a gente insiste muito com Deus sempre sobre coisas físicas, saúde física, questões de trabalho, questões de conforto. A gente está o tempo inteiro colocando essas coisas diante de Deus. Mas em todos esses milagres que Jesus realiza, você vai ver que Jesus está sempre preocupado em perdoar pecados, em restabelecer a comunhão das pessoas com Ele. E nós devemos lembrar disso para que a nossa busca por Deus não seja apenas uma busca como que alguém que busca um mordomo pedindo que ele te sirva alguma coisa. A nossa busca por Deus deve ser a busca de tratamento para o nosso coração e para a nossa alma, porque a maior necessidade nossa não é a necessidade física. A maior necessidade nossa é a necessidade de transformação, de renovação, é a necessidade de termos comunhão, de termos o coração transformado. Na ocasião da visita lá ao Dirley, eu disse para ele algumas palavras de conforto, e uma palavra que nós tivemos a oportunidade lá de falar para ele é essa, de dizer para ele o seguinte: talvez o que tenha acontecido na sua vida seja exatamente para que você pudesse reconsiderá-la e lembrar que existe um Deus no céu. Porque às vezes a nossa força física faz com que a gente ache que não precisa de ninguém. Talvez a nossa juventude, a nossa inteligência faz com que a gente se sinta autossuficiente. E aí por algum instante Deus precisa tirar essa autossuficiência para a gente lembrar que nós precisamos dele, que sem ele nós não somos nada. A situação daquele paralítico era muito melhor do que a situação daqueles escribas e fariseus saudáveis, bem vestidos, inteligentes, cheios de conhecimento, mas não se sentiam dependentes de Cristo. Não viam em Jesus um Salvador, viam em Jesus alguém que cometia blasfêmia. Aquele homem que chegou lá carregado, saiu de lá em pé, andando, porque encontrou o Salvador da sua vida e foi curado e transformado por ele. Teve os seus pecados perdoados. Então, nós precisamos mudar a maneira como nós encaramos as dificuldades da nossa vida e precisamos mudar a maneira como nós buscamos a Deus. Antes de buscar coisas materiais, coisas físicas, nós devemos lembrar que Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados. É aquele que morreu na cruz para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. Antes de apresentar Jesus para as pessoas como um curador do corpo, nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas como alguém que cura a alma. Porque nem sempre Jesus vai curar o corpo. Quantas pessoas você conhece que já oraram? Quantos amigos seus você já levou a palavra, a mensagem de Cristo para eles, orou por eles e eles não foram curados? E não está em nós o saber disso. Mas está em nós sim a obrigação que Deus nos deu de sempre que nós tivermos a oportunidade de nos encontrarmos com uma pessoa, nós precisamos falar sobre Jesus como o Salvador. Como aquele que traz paz ao coração inquieto, como aquele que traz perdão ao coração cheio de culpa, sobrecarregado da culpa. Esta é a nossa missão.
Nós não temos que sair por aí prometendo cura para o corpo, mas nós devemos sair por aí anunciando a cura da alma, que é Jesus Cristo. Essa é a primeira lição desse texto para nós. Ele mostra Jesus poderoso para curar a alma e também para curar o corpo, mas com uma prioridade: a prioridade é curar a alma. Esse texto também nos faz lembrar a respeito de qual é o nosso maior tesouro, que nós realmente devemos agradecer a Deus. Em 1563, um documento que vocês que têm a Bíblia de Genebra carregam aí dentro da Bíblia, talvez nunca tenham lido, foi publicado em Heidelberg, na Alemanha, uma cidade onde a reforma também foi um movimento muito importante. Lá foi publicado o Catecismo, que é conhecido como Catecismo de Heidelberg. Ele consiste em 129 perguntas com as suas respectivas respostas sobre a religião cristã. E a primeira pergunta do Catecismo, depois você pode olhar na sua Bíblia que está lá, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é a seguinte: que eu não sou meu, mas pertenço, corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Eu não sou meu, mas eu pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, na vida e na morte. Eu não sei se Deus vai curar você, nenhum de nós sabe. E aliás, nós devemos ter fé que Ele pode curar-nos de qualquer coisa, mas nós devemos lembrar que independente dEle curar, nós somos dEle, na vida e na morte. E é isso que o Senhor Jesus ensina neste milagre que aconteceu aqui. O que é mais fácil para Deus? Curar a sua enfermidade ou curar a sua alma? Para Deus não existe mais difícil ou mais fácil. A questão é, o que é mais importante? Mais importante é que a nossa alma seja salva. Terceiro, nós devemos considerar o que estava acontecendo com aqueles mestres da lei. Eles estudaram e se prepararam a vida inteira para a vinda do Messias. E quando o Messias veio, eles não o enxergaram como Messias. Eram como pessoas que queriam ver a floresta, mas as árvores os impediam de enxergar. Já ouviu essa expressão? Fulano quer ver a floresta, mas as árvores impedem que ele a enxergue. Essas pessoas eram assim, homens que queriam ver o Salvador, mas ao olhar para Jesus e para a sua humanidade, eles não conseguiam enxergar a sua divindade. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, para que as lentes da religião não nos impeçam de ver o Senhor Jesus, o Salvador Todo-Poderoso, que pode curar, salvar, libertar, transformar, perdoar pecados. Não deixe que a sua religião, não deixe que os elementos da sua religião impeçam você de enxergar o Cristo puro, o Jesus Salvador, aquele que cuida, que salva, que transforma a nossa alma. Terceiro, nós devemos aproveitar as lições desses 4 rapazes que levaram este jovem até Jesus, destes moços. Nós devemos aproveitar essas lições e aprender a importância da fé. Eles agiram como se aquela fosse a única e exclusiva oportunidade da vida deles. E a fé é assim, a fé exige trabalho duro, a fé exige que nós nos desprendamos das coisas e nos empenhemos de todo o coração a seguir a Jesus, a levar pessoas a Jesus. Tem uma frase que eu gostaria de citar para vocês, do Kistemarker, num livro que ele conta sobre os milagres de Jesus. Ele diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eles sabiam que quem podia curar aquele jovem ou aquele homem era Jesus, mas eles sabiam que os únicos que poderiam levar aquele moço até Jesus eram eles. Então eles trabalham como se tudo dependesse deles, e quando o homem chega diante de Jesus, ele ora como se tudo dependesse de Deus. Este tem que ser o lema para a nossa vida.
Nós devemos orar incessantemente, nos nossos momentos de oração, nós devemos orar de forma quase que desesperada, colocando diante de Deus a nossa necessidade, consciente de que tudo depende dele. E quando nós abrirmos os nossos olhos, nós devemos sair para trabalhar como se tudo dependesse da gente. E em último lugar, é importante que nós combinemos a nossa fé, que nós unamos a nossa fé, para que assim, juntos, nós possamos construir algo. Quando uma igreja se une em fé, em oração e trabalho, as coisas acontecem. É por isso que o inimigo tenta tanto nos dividir, tanto nos separar. É por isso que o inimigo fica fazendo com que coisas insignificantes fiquem sendo colocadas entre a gente. Porque se nós nos unirmos, ninguém pode segurar um povo cheio de fé no coração, temente a Deus e que ama o Senhor e fazer a sua palavra, e fazer a sua vontade. E então é tão importante. Vocês acham que aqueles moços não eram diferentes? Não tinham opiniões diferentes? Você acha que não surgiu pelo menos umas 10 ideias diferentes de como levar o coxo até Jesus? Deve ter surgido, mas eles venceram as diferenças para poder trabalhar juntos. E trabalhando juntos eles tiveram êxito. E é isso que nós precisamos fazer também. Quando pessoas diferentes, mas determinadas, se juntam em oração e pedem a Deus que abençoe os seus esforços, que afetam a sua igreja, a sua vida e o reino de Deus, milagres acontecem, é o que diz Christian Mark. Vou repetir: quando pessoas determinadas e diferentes se juntam em oração e pedem a Deus que abençoe os seus esforços, que afetam a sua igreja, a sua vida e o seu reino, milagres acontecem. O Senhor abre janelas do céu e derrama bênçãos sobre o seu povo, sobre suas famílias, sobre aqueles que esperam com fé e oram e colocam isso diante de Deus. E então nós perdemos muito quando nós ficamos cada um puxando a corda para um lado. E nós ganhamos infinitamente mais quando nós nos unimos e trabalhamos numa mesma direção. Quando nós trabalhamos separados, nós estamos agradando a Satanás e ele está de longe fazendo isso aqui, ó, batendo palma, porque é isso que ele quer. Mas quando nós nos unimos e nos ajuntamos, coisas extraordinárias acontecem. Um texto pequeno, de muitas lições para a nossa vida. Que nós possamos lembrar destas lições e praticá-las no nosso coração. Dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, lembrando sempre que o nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Pai, não mudou. Ele continua o mesmo e continua a fazer as mesmas obras que Ele sempre fez. Portanto, aquilo que funcionou lá no primeiro século, funciona hoje também. É a gente que muitas vezes, ou por incredulidade, ou por ignorância, a gente não faz. Mas se a gente, uma vez alertados, como fomos nessa semana, nesta manhã, se nós colocarmos essas palavras em prática na nossa vida, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Na sua família, na sua vida, na nossa igreja, na nossa cidade. Vamos ficar em pé.